A música suave enchia o salão, enquanto luzes douradas iluminavam o ambiente. Carla não podia deixar de sorrir enquanto observava o casal feliz dançando no centro da pista. A celebração do casamento de uma amiga querida parecia ser a ocasião perfeita para ela relaxar e esquecer das pressões do trabalho e da solidão que, ultimamente, pareciam sempre rondá-la. No entanto, entre os rostos familiares e sorrisos conhecidos, um olhar diferente atravessou a sala e a fez congelar. Lá estava Lucas, parado do outro lado, tão surpreendido quanto ela. O reencontro inesperado, após anos de silêncio, abalou seu mundo em segundos. Os olhos de Carla fixaram-se nos de Lucas, enquanto uma série de emoções conflitantes a invadia. Ele parecia diferente, mas os traços que um dia ela conheceu tão bem ainda estavam ali. O mesmo olhar intenso, a postura um tanto reservada que sempre a intrigou. Por um instante, ela quis se virar e sair dali, evitar a onda de memórias que ameaçava engolfá-la. Mas, como se algo invisível a prendesse, Carla permaneceu parada, observando Lucas se aproximar. Sentiu o coração bater forte, uma mistura de raiva e saudade a dominando. Quando ele finalmente se aproximou, a voz de Lucas soou baixa, hesitante, quase irreconhecível. Carla, faz tanto tempo. O som do nome dela, pronunciado por ele, trouxe à tona todas as lembranças que ela havia se esforçado tanto para esquecer. Respirando fundo, Carla respondeu com um aceno discreto, tentando manter a compostura. A dor do passado estava ali entre eles, quase palpável. Ela percebeu que ele também estava nervoso, o que lhe causou um estranho alívio. Pelo menos, não era só ela que sentia o peso daquele reencontro. A conversa entre eles começou de maneira vaga e formal, uma troca de palavras cuidadosa, como se ambos andassem sobre vidro. Lucas tentou sorrir, mencionando alguns amigos em comum, tentando quebrar o gelo. Mas Carla não conseguia evitar que sua mente viajasse para o passado, para os dias em que eles estavam apaixonados e imaginavam um futuro juntos. O contraste entre o jovem apaixonado que ela conhecera e o homem à sua frente era um golpe doloroso. Ainda assim, ela percebeu que por trás daquele sorriso tenso, existiam marcas profundas, cicatrizes que ela desconhecia. Conforme os minutos passavam, ambos pareciam presos em um jogo silencioso, onde cada palavra dita escondia sentimentos não expressados. Lucas finalmente desviou o olhar, como se percebesse o desconforto de Carla. Eu não queria que nosso reencontro fosse assim, ele murmurou. Carla sentiu um aperto no peito, lembrando-se do quanto sofreu quando ele partiu. Aquela frase soava como uma desculpa, mas não era suficiente para curar as feridas do passado. Ela quis responder algo sarcástico, algo que o fizesse entender o quanto ele a machucou, mas as palavras lhe faltaram. A atmosfera ao redor deles parecia mudar, como se o tempo parasse, deixando apenas os dois naquela troca silenciosa e densa. Carla percebeu que, apesar de todos os anos que se passaram, os sentimentos não tinham desaparecido completamente. A presença de Lucas era, ao mesmo tempo, um lembrete de tudo o que perderam e uma promessa do que poderia ter sido. Ele tentou se explicar, mas Carla interrompeu, disfarçando a emoção. Não importa mais, Lucas. Passado é passado. No entanto, a frase soou mais para ela mesma do que para ele, enquanto ambos se olhavam, entendendo que o passado de fato ainda os marcava. Antes que pudessem continuar, um amigo em comum se aproximou, quebrando o momento intenso. Carla aproveitou a oportunidade para se afastar, sentindo o peso de cada passo que dava. Mesmo com a breve troca de palavras, sabia que aquele reencontro mexeria profundamente com ela. Ao sair do salão, respirou fundo, tentando afastar as lembranças que vinham à tona. O que não sabia era que por trás daquela despedida breve e desconfortável, ainda havia muito a ser revelado, segredos que Lucas guardava e que cedo ou tarde veriam à tona para mudar tudo. A noite fria acompanhava Carla enquanto caminhava de volta para casa. Seus pensamentos estavam confusos, uma tempestade de lembranças antigas que ela achava ter superado há muito tempo. As memórias de seu relacionamento com Lucas voltaram como uma maré, intensas e dolorosas. Lembrou-se do primeiro encontro, quando ele a olhou com uma mistura de timidez e ousadia que a encantou. Carla, então uma jovem cheia de sonhos, jamais imaginaria que aquele encontro mudaria para sempre sua vida. Os primeiros meses juntos foram intensos e cheios de alegria. Eles faziam planos para o futuro, imaginavam uma vida onde o amor superaria qualquer dificuldade. Carla se via ao lado de Lucas em cada passo, acreditando que o amor que sentiam era invencível. Mas logo, as diferenças começaram a surgir. A família dela não aprovava o relacionamento, e Carla sentia o peso das expectativas sociais e familiares. A pressão foi aumentando,
E por mais que tentassem se manter unidos, as diferenças começaram a criar pequenas rachaduras entre eles. Lucas era um homem de origem humilde, que sempre lutou por tudo que tinha. Enquanto Carla cresceu em um ambiente privilegiado, Lucas conhecia as dificuldades da vida e valorizava cada conquista. Esse contraste, que no início era uma faísca de admiração mútua, começou a se tornar uma fonte de conflito. Carla tentava mediar a situação entre o namorado e sua família, mas Lucas não aceitava ser tratado como alguém inferior. A mágoa foi se acumulando, e a paixão intensa que os uniu começou a se desgastar. As discussões entre eles tornaram-se mais frequentes, e Carla, dividida entre o amor por Lucas e a pressão de sua família, começou a ceder. Em um momento de fraqueza, aceitou o conselho de sua mãe e pediu um tempo para repensar o relacionamento. A decisão a destruiu por dentro, mas acreditava que era a única forma de encontrar alguma paz. Lucas não compreendeu e interpretou sua atitude como uma traição. Naquele momento, algo se quebrou entre eles, e o que restava de esperança se desfez. Carla recordava o olhar de Lucas na última vez em que se encontraram, cheio de dor e decepção. Ele partiu sem olhar para trás, e ela ficou com o peso da culpa e da saudade. Nos meses que se seguiram, tentou esquecer, ocupando-se com os estudos e o trabalho, mas o vazio que Lucas deixará permanecia em seu coração. Ela se dedicou a construir uma vida longe do passado, mas as lembranças nunca a abandonaram de verdade. Em noites solitárias, recordava o riso dele, os sussurros, os planos que jamais se concretizariam. O tempo passou, e aos poucos, Carla convenceu a si mesma de que aquele amor era apenas uma história inacabada, um erro da juventude que precisava ser esquecido. Ela conheceu outras pessoas, mas nunca foi capaz de se entregar verdadeiramente a ninguém. O fantasma de Lucas estava sempre presente, pairando sobre qualquer tentativa de novo relacionamento. Ela jamais se permitiu admitir, mas, no fundo, o amor que sentia por ele ainda era uma ferida aberta, que o tempo não conseguiu curar. Voltando ao presente, Carla sentiu uma onda de arrependimento. Por que a vida os levou a se afastar daquela forma? Por que não teve coragem de lutar mais por ele? O reencontro trouxe todas essas questões de volta, e ela percebeu que ainda havia algo dentro dela que ansiava por respostas. Porém, o orgulho e o medo a impediam de encarar Lucas e perguntar tudo o que sempre quis saber. Sabia que os anos mudaram ambos e que talvez ele não sentisse mais nada por ela. Quando chegou em casa, Carla olhou para o espelho e encarou seu próprio reflexo. Os olhos que a olhavam eram os mesmos de anos atrás, mas com um brilho diferente, mais apagado e carregado de experiências. Suspirou, tentando encontrar uma maneira de enterrar de vez aquele passado que ainda a assombrava. Mas no fundo sabia que enquanto não enfrentasse Lucas e os segredos que ainda pairavam entre eles, nunca estaria realmente em paz. Carla acordou na manhã seguinte ainda sob o peso das lembranças que haviam voltado à tona. O reencontro com Lucas havia sido um golpe no peito, reabrindo feridas que ela achava ter curado. Durante o café sua mente voltou ao casamento da noite anterior, e a imagem de Lucas, parado à sua frente, a fez se perguntar por que ele também parecia tão afetado. Será que ele ainda guarda alguma coisa do que vivemos? Pensou, sem saber se queria, de fato, a resposta para essa pergunta. Enquanto tentava se concentrar em seu trabalho, Carla recebeu uma mensagem inesperada. Ao abrir o celular, viu que era de Lucas. Gostaria de conversar. Acho que temos muito o que esclarecer. Podemos nos encontrar esta noite? Ele parecia direto e pela primeira vez, disposto a abrir o que ambos haviam evitado por anos. Carla sentiu o coração acelerar e por um momento hesitou. Mas algo em seu interior a impulsionou a aceitar. Talvez, dessa vez, tivesse a chance de entender o que aconteceu entre eles. No fim do dia, Carla chegou ao café onde combinaram de se encontrar. O local pequeno e aconchegante estava vazio e silencioso, e ela pôde sentir seu coração pulsando forte. Minutos depois, Lucas apareceu. O olhar dele parecia carregado de uma intensidade que ela reconhecia, mas que agora parecia envolto em algo novo, uma tristeza profunda. Sem perder tempo, Lucas foi direto ao ponto. Eu nunca entendi por que você me deixou daquele jeito, ele começou, com a voz cheia de mágoa. Eu esperava que fosse lutar por nós, mas você desistiu. Carla engoliu em seco, lembrando-se da dor de tomar aquela decisão. Lucas, eu nunca quis te machucar. Minha família, você sabe como eles são, o quanto era difícil lidar com tudo aquilo. Eu achava que você entenderia. Lucas balançou a cabeça, frustrado. Mas eu estava lá por você, Carla. Estava pronto para enfrentar tudo, desde que estivéssemos juntos. Só precisava que você confiasse em mim. As palavras dele caíram como uma avalanche, e Carla sentiu a culpa ressurgir, pesada e sufocante. Eles ficaram em silêncio.
cada um perdido em seus próprios pensamentos. Foi então que Lucas fez uma pausa e olhou para ela com um misto de dor e alívio. Tem uma coisa que nunca te contei, Carla. Algo que ficou escondido todo esse tempo. Ele respirou fundo, e Carla notou a tensão em sua postura. Pouco antes de terminarmos, descobri que estava com um problema de saúde sério. Foi um choque e eu achei que não conseguiria lidar com isso e ainda lutar contra sua família. Foi por isso que aceitei o fim, embora me destruísse por dentro. A revelação atingiu Carla como um soco. Ela nunca imaginou que Lucas pudesse estar passando por algo assim enquanto enfrentavam aqueles conflitos. Uma mistura de compaixão e tristeza tomou conta dela, e seus olhos se encheram de lágrimas. Lucas, por que não me contou? Por que decidiu enfrentar tudo sozinho? Ele desviou o olhar, visivelmente abalado. Eu não queria te preocupar, e para ser sincero, não sabia como você reagiria. Achei que seria mais fácil assim, mas foi a pior decisão da minha vida. O café estava imerso em silêncio, e ambos se olharam, como se finalmente vissem um ao outro verdadeiramente depois de anos. Carla sentiu um misto de tristeza e alívio por finalmente entender o que realmente os separou. Lucas, eu sinto muito, sussurrou com a voz embargada. Se eu soubesse, teria feito de tudo para estar ao seu lado. Ele a olhou profundamente, como se tentasse decifrar a sinceridade em suas palavras. A sensação de perda os envolvia, mas junto com ela havia também a possibilidade de redenção. Sem saber como prosseguir, Carla apenas estendeu a mão e tocou a dele, um gesto simples, mas carregado de um sentimento que ambos reconheceram. Lucas apertou sua mão levemente, como quem aceita um pedido de desculpas sem palavras. O toque silencioso simbolizava mais do que arrependimento, era o início de uma reconciliação, mesmo que tímida com o passado. Eles ficaram assim por alguns minutos, em um entendimento mútuo que nenhum dos dois precisou verbalizar. Após o encontro com Lucas, Carla voltou para casa sentindo-se mais leve, mas também profundamente perturbada. O que ele havia revelado ressoava em sua mente como um eco incessante. Não conseguia acreditar que durante todos esses anos, carregou uma culpa baseada em uma versão incompleta dos fatos. Agora sabia que ele também sofrerá, enfrentando sozinho algo tão devastador. A revelação trouxe clareza, mas também uma nova culpa, por não ter percebido o que ele estava passando. Nos dias seguintes, Carla se viu cada vez mais absorta em pensamentos sobre Lucas. As horas que passaram juntos a deixaram inquieta. Ela revisava os detalhes do passado, agora sob uma nova luz. Tudo parecia fazer mais sentido. O afastamento repentino, o olhar distante dele nos últimos encontros, as mensagens que ela interpretou como frieza. Tudo era fruto de um sofrimento que ele manteve em silêncio. E com essa compreensão, um desejo intenso de estar ao lado dele novamente começou a crescer em seu peito. Mesmo assim, Carla temia que o reencontro reacendesse sentimentos que ela tentava esconder. Não sabia se ainda havia uma chance real para eles ou se estavam apenas redescobrindo uma ferida do passado. Sua mente dizia que era prudente manter-se distante, mas o coração a impulsionava a reatar laços. O dilema corroía, e Carla percebeu que só conseguiria seguir em frente se enfrentasse tudo de uma vez, sem mais dúvidas ou receios. Em um impulso, Carla enviou uma mensagem para Lucas, propondo um novo encontro. Ele aceitou prontamente como se também estivesse aguardando aquela oportunidade. No dia marcado, encontrarão-se em um parque tranquilo. O ambiente sereno parecia perfeito para a conversa que ambos precisavam ter. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore, cercados pelo som suave das folhas balançando. Carla olhou para Lucas hesitante, mas disposta a abrir seu coração. Lucas, eu queria te pedir desculpas, de verdade. Sei que nada pode mudar o que aconteceu, mas se eu soubesse o que estava passando, eu teria agido de outra forma. Me sinto culpada por não ter insistido mais, por não ter estado ao seu lado. Lucas a ouviu em silêncio, o rosto sereno, mas o olhar carregado de emoções. Carla, não precisa se desculpar. Foi uma escolha minha te esconder isso. Talvez eu estivesse orgulhoso demais, ou talvez só com medo de te ver sofrer. No fim, foi essa escolha que nos afastou. Os dois ficaram em silêncio, absorvendo as palavras que pairavam entre eles. Havia uma clareza nova na relação deles, como se, pela primeira vez, estivessem realmente dispostos a enfrentar o que os separou. Lucas então respirou fundo e quebrou o silêncio. Sabe, depois que nos afastamos, eu tentei seguir em frente. Conheci outras pessoas, construí uma vida, mas nunca consegui me esquecer de você. As palavras de Lucas atingiram Carla com força, trazendo à tona sentimentos que ela não conseguia mais negar. Ela sentiu um aperto no peito ao perceber que, apesar dos anos e das circunstâncias, o amor deles ainda estava ali, vivo e pulsante, apenas adormecido.
Eu também nunca te esqueci, Lucas, ela sussurrou com um nó na garganta. Acho que no fundo, sempre esperei que de alguma forma nossos caminhos se cruzassem novamente. Ambos se olharam, cientes da intensidade que aquela admissão trazia. Não eram mais os jovens impulsivos de antes. Agora carregavam cicatrizes, mas também uma maturidade que o tempo havia moldado. Quando Lucas segurou a mão de Carla, ela sentiu uma corrente de emoções fluir entre eles. O toque era familiar, mas havia um novo respeito e admiração envolvidos. Sem precisar dizer mais nada, ambos souberam que ainda havia algo a ser explorado, uma história inacabada esperando por uma segunda chance. O passado nos marcou, mas talvez ele também tenha nos preparado para algo maior, Lucas disse, com um sorriso suave, como quem vê uma nova possibilidade se abrir. Ao se despedirem, a promessa de um futuro compartilhado pairava entre eles, ainda que não dita em palavras. Pela primeira vez, Carla se sentia em paz, como se o peso do passado finalmente estivesse começando a se dissipar. Enquanto voltava para casa, uma nova esperança florescia em seu coração. Sabia que o caminho adiante ainda guardava incertezas, mas estava pronta para enfrentar cada uma delas ao lado de Lucas, redescobrindo o amor verdadeiro. Os dias que se seguiram ao reencontro foram uma montanha-russa de emoções para Carla. A conexão renovada com Lucas acendeu uma chama dentro dela que ela achava extinta. No entanto, a alegria estava acompanhada de uma ansiedade crescente. Ambos estavam cientes de que o caminho à frente não seria fácil. O passado ainda tinha um peso considerável, e a realidade do presente era cheia de desafios. Carla se viu questionando o que significaria realmente reatar o relacionamento após tantos anos separados. Durante uma semana, eles se encontraram várias vezes, cada encontro aprofundando a conversa e a intimidade. Em um dia ensolarado, decidiram fazer uma caminhada no parque, um lugar que sempre foi especial para eles. Enquanto caminhavam lado a lado, Carla começou a se abrir sobre seus medos. E se as coisas não funcionarem dessa vez? Ela perguntou, o olhar fixo no chão. O que se tornou uma história de amor pode facilmente se tornar uma dor novamente. Temos tantas feridas, Lucas. Ele parou, segurando seu queixo para que ela olhasse nos olhos dele. Carla, nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Se não tentarmos, nunca saberemos o que poderíamos ter. As palavras de Lucas ressoaram profundamente, e Carla percebeu que ele tinha razão. A vida estava cheia de incertezas, e a verdadeira coragem estava em arriscar-se, mesmo sabendo que poderia se machucar novamente. A ideia de continuar vivendo com o arrependimento de nunca ter tentado novamente com Lucas era ainda mais dolorosa do que qualquer risco que pudesse enfrentar. Ela sorriu, sentindo uma nova determinação surgir dentro dela. Vamos dar uma chance, então. Vamos fazer isso juntos, não importa o que aconteça. Mas a vida não tardou a apresentar seus desafios. A família de Carla, ao perceber o retorno do ex-namorado, ficou preocupada. Sua mãe, sempre tão protetora, chamou Carla para uma conversa. Filha, você tem certeza de que essa é a melhor decisão? Depois de tudo que você passou, reatar com Lucas pode não ser saudável para você, ela disse, a preocupação estampada em seu rosto. Carla sentiu o coração apertar. Mãe, eu entendo sua preocupação, mas você não sabe o que ele passou. Não posso simplesmente ignorar o que sinto. Preciso tentar, mesmo que isso signifique correr riscos. As palavras de Carla trouxeram um silêncio tenso à sala. Sua mãe a observou, e Carla pôde ver a batalha interna que se desenrolava em seu olhar. Finalmente sua mãe suspirou. Eu só quero o melhor para você, querida. Não quero que você se machuque novamente. Mas se você está decidida, não posso fazer nada além de apoiá-la. Carla sentiu um misto de gratidão e preocupação. A aprovação da mãe significava muito, mas a relutância dela também era um lembrete de que o caminho não seria tranquilo. Na mesma semana, Lucas recebeu uma ligação inesperada que mudaria tudo. Era um antigo colega de trabalho, oferecendo uma oportunidade de emprego em outra cidade. A proposta era tentadora, e Lucas sabia que seria um avanço significativo na carreira dele. No entanto, ao pensar sobre a possibilidade, ele ficou em conflito. O trabalho significava deixar Carla novamente, e a ideia de se afastar dela, logo quando estavam redescobrindo um amor há tanto adormecido, o deixava angustiado. Em um encontro noturno, Lucas decidiu contar a Carla sobre a proposta. Ele hesitou antes de falar, temendo que sua revelação pudesse criar uma fissura na nova relação que estavam construindo. Mas, no fundo, sabia que não poderia esconder isso dela. Carla, preciso te contar algo importante. Recebi uma oferta de emprego. É uma oportunidade incrível, mas envolve me mudar para outra cidade. O olhar de Carla se iluminou, mas logo se transformou em preocupação. E você está pensando em aceitar?
Ela perguntou, a voz tremendo. Estou dividido, Lucas admitiu, passando a mão pelo cabelo. Essa poderia ser uma grande chance para mim, mas não quero que isso signifique perder você de novo. Sinto que finalmente encontramos algo especial, e a ideia de nos separarmos novamente me apavora. Carla o olhou, a ansiedade a apertando. Eu entendo que isso é importante para você, mas e se essa for uma oportunidade que você não pode deixar passar? O que isso significa para nós? O silêncio que se seguiu estava carregado de incerteza. Eles sabiam que tinham que tomar decisões importantes que afetariam o futuro. A vida tinha um jeito de jogar obstáculos em seu caminho, e Carla percebeu que o amor verdadeiro não era apenas sobre a paixão, mas também sobre o compromisso e a disposição de enfrentar os desafios juntos. Lucas, eu quero que você siga seus sonhos, mas precisamos ser sinceros um com o outro. Se você decidir ir, isso não significa que nosso amor acabou. Precisamos ser honestos sobre o que sentimos e o que queremos para o futuro. As palavras de Carla trouxeram um novo entendimento à conversa. Eles se sentaram, as mãos entrelaçadas, enquanto ponderavam sobre o que o futuro poderia reservar. O amor deles estava renascendo, mas o caminho à frente ainda era incerto e repleto de desafios a serem superados. Ambos estavam cientes de que, para redescobrir o amor verdadeiro, teriam que enfrentar as decisões difíceis, sem esquecer que cada escolha poderia levar a um novo capítulo em suas vidas. A semana seguinte passou como um turbilhão de emoções. Carla e Lucas estavam navegando por um mar de incertezas, cada um enfrentando os desafios que surgiam à sua frente. Para Carla, a ideia de Lucas se mudar era uma sombra constante que pairava sobre seus dias. Ela estava dividida entre apoiar o sonho dele e o medo de perder tudo que estavam reconstruindo juntos. Lucas, por outro lado, lutava com a pressão de fazer uma escolha que poderia alterar não apenas sua carreira, mas também seu coração. Lucas decidiu que era hora de buscar conselhos. Ele se reuniu com um amigo próximo, Pedro, que sempre o apoiou em momentos difíceis. Ao descrever a situação, Lucas deixou transparecer a frustração e a confusão que o consumiam. É uma oportunidade única, mas eu não sei se posso deixar a Carla. Finalmente a encontrei de novo, e a ideia de me afastar me assusta mais do que qualquer coisa. Pedro ouviu atentamente e então ofereceu uma perspectiva valiosa. Lucas, a vida é feita de escolhas, e cada uma delas traz suas consequências. Você precisa pensar no que realmente deseja para o seu futuro. Às vezes, seguir o seu sonho pode abrir portas que você nunca imaginou. A conversa com Pedro ajudou Lucas a ver as coisas sob uma nova luz. Ele percebeu que, independentemente da decisão que tomasse, ainda precisaria ter um diálogo honesto com Carla. Naquela mesma noite, Lucas decidiu se encontrar com ela e compartilhar seus pensamentos. Ao se sentarem no mesmo café onde se reencontraram, o ambiente estava cheio de expectativa. Carla olhou nos olhos dele, percebendo que ele estava mais sério do que o habitual. Carla, eu conversei com Pedro, e após refletir muito, percebi que preciso seguir esse caminho, mas isso não significa que eu quero te deixar para trás. Quero que saibamos que não importa o que aconteça, você sempre terá um lugar especial na minha vida, ele disse, a voz carregada de sinceridade. Carla sentiu seu coração apertar. A sinceridade dele era reconfortante, mas também dolorosa. E se isso significar que teremos que nos afastar novamente? Ela não conseguia esconder a tristeza em seu tom. Lucas suspirou, fechando os olhos por um momento. Eu não sei. A verdade é que a vida é incerta. Eu quero que você saiba que, independentemente da distância, sempre estarei lutando por nós. Mesmo a milhares de quilômetros, nosso amor pode resistir. Se eu decidir ir, quero que você continue a viver sua vida plenamente. Isso também inclui abrir seu coração, se algum dia você sentir que pode fazer isso novamente. As palavras dele foram como um bálsamo e uma dor ao mesmo tempo. Ela desejava acreditar que tudo daria certo, mas o medo de uma nova separação a consumia. A conversa prosseguiu por horas, com ambos compartilhando seus medos e esperanças. Carla admitiu que a ideia de abrir mão de Lucas a apavorava. Eu me sinto tão bem ao seu lado, como se finalmente estivesse vivendo de novo. Como posso deixar isso ir? Lucas a olhou com ternura. É por isso que precisamos decidir com cuidado. Não quero que nossa história acabe aqui. Mesmo que me mude, quero que continuemos a nos apoiar e a lutar um pelo outro. Após uma longa e emotiva conversa, Carla percebeu que precisava colocar seus sentimentos em perspectiva. O amor que compartilhavam era forte o suficiente para enfrentar a distância, se fosse isso que decidissem. Lucas, eu quero que você siga seus sonhos, mas também quero que nós dois tenhamos a chance de redescobrir o amor verdadeiro. Então vamos nos dar essa oportunidade. Se você decidir ir, prometo que estarei aqui torcendo por você, ela declarou,
um misto de tristeza e esperança em sua voz. Quando Lucas segurou sua mão, Carla sentiu uma onda de calor e conforto. Mesmo com a incerteza pairando sobre eles, havia um novo compromisso ali, uma promessa de que, independentemente do que viesse a seguir, eles enfrentariam isso juntos. A decisão estava tomada. Lucas seguiria a oferta de emprego, mas o amor que tinham um pelo outro não se apagaria com a distância. Eles se comprometeram a manter contato, a se apoiar e a se encontrar sempre que pudessem. Naquela noite, Carla deitou-se na cama com a mente repleta de pensamentos e esperanças. Havia um novo desafio pela frente, mas também um novo entendimento de que o amor verdadeiro poderia transcender barreiras. Enquanto os dias passavam, ela se preparava para a partida de Lucas, ciente de que, apesar das lágrimas e da saudade que viriam, a promessa de um futuro juntos ainda brilhava como uma luz distante, guiando-os em meio à escuridão da incerteza. Chegou o dia da partida de Lucas, e o clima estava carregado de emoções contidas. Carla foi ao aeroporto para se despedir, determinada a demonstrar apoio e serenidade, mesmo com o coração apertado. Quando se abraçaram, a despedida foi marcada pelo peso da incerteza, mas também por um compromisso silencioso de fazer o amor sobreviver à distância. Com uma última troca de olhares e palavras de encorajamento, Carla viu Lucas embarcar, sentindo um vazio que ela sabia que demoraria a ser preenchido. Nos dias que se seguiram, Carla se jogou em sua rotina, tentando manter a mente ocupada e o coração sereno. Ela sabia que a saudade faria parte da sua vida dali em diante, mas se sentia forte o suficiente para suportar a distância. Durante as semanas iniciais, as mensagens e chamadas com Lucas mantinham o vínculo vivo e as conversas pareciam ser um bálsamo para a falta que ele fazia. Contudo, ao mesmo tempo, ela sabia que a vida continuaria independentemente do que acontecesse entre eles. A saudade era uma presença constante, mas Carla começou a ver o lado positivo. A distância a forçava a redescobrir partes de si mesma que estavam adormecidas. Ela retomou hobbies que havia deixado de lado e se aproximou de amigos que antes tinham sido negligenciados. Cada novo dia trazia um pequeno avanço, uma nova oportunidade de crescer, de se descobrir como alguém independente e resiliente. Ela se sentia mais conectada a si mesma e, curiosamente, mais forte do que imaginava. Lucas, por sua vez, se ajustava à nova vida na cidade para onde se mudará. O trabalho era desafiador, e ele se dedicava intensamente, mas sempre encontrava tempo para falar com Carla. Em cada conversa, ele reforçava o quanto sentia falta dela e o quanto queria que o futuro fosse generoso com eles. Contudo, conforme os meses passavam, ambos começaram a notar que o tempo e a distância traziam novos desafios. As mensagens tornaram-se menos frequentes e os horários para se falarem começaram a não coincidir com a mesma facilidade de antes. Havia uma noite em particular, em que Carla estava sozinha em casa, refletindo sobre a trajetória que percorreu até aquele momento. Ela se questionava sobre o que realmente desejava para seu futuro. As incertezas em relação ao retorno de Lucas começaram a pesar, e Carla se deu conta de que estava criando uma vida própria, que não dependia mais completamente dele. Ela percebeu que sua jornada de autodescoberta a havia transformado. O amor por Lucas ainda existia, mas agora dividia espaço com uma nova compreensão de sua própria força e independência. Então, em uma conversa franca e emocionante, Carla e Lucas decidiram encarar a realidade. Acho que o que temos é especial, mas talvez o destino esteja nos mostrando que seguimos caminhos diferentes, Lucas disse, sua voz embargada. Você sempre será parte de mim, Carla, mas talvez tenhamos que aceitar que nosso recomeço era, na verdade, uma oportunidade para cada um se redescobrir individualmente. Carla concordou com um nó na garganta, mas também com uma paz inesperada. Talvez essa seja a maior lição que o amor verdadeiro pode nos ensinar, ela disse, as palavras saindo com um misto de dor e alívio. A despedida não foi fácil, mas ambos se despediram sabendo que a jornada de cada um estava apenas começando. Carla voltou a olhar para o futuro com novos olhos, sem medo da solidão e cheia de gratidão pela história que viveram juntos. Ela sabia que, embora as circunstâncias os afastassem, o amor que um dia compartilharam sempre permaneceria como uma marca profunda em suas vidas. Meses após a despedida definitiva de Lucas, Carla encontrou-se refletindo sobre a profunda transformação que sua vida havia passado. Às vezes, em dias de chuva ou sob o céu estrelado, ela lembrava dos momentos compartilhados, das promessas e das esperanças que alimentaram durante o reencontro. Mas ao invés de dor, essas memórias agora traziam um sorriso leve. Eram como capítulos de um livro precioso que ela havia lido e vivido, um livro que a ajudou a descobrir sua própria força. Com o tempo,
Carla percebeu que o relacionamento com Lucas, por mais breve que tivesse sido nessa segunda chance, a havia impulsionado a seguir caminhos novos e desafiadores. Ela voltou aos estudos e decidiu abrir um pequeno negócio que sempre sonhara. Com isso, experimentou a alegria de viver plenamente, não mais à espera de algo ou alguém para completá-la. Sua vida agora era guiada pela vontade de explorar o mundo, aprender mais sobre si mesma e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Um dia, enquanto caminhava por um parque da cidade, Carla viu um casal rindo sentados em um banco. A cena a fez lembrar de Lucas e do amor que compartilhavam. No entanto, ela notou que a lembrança não mais trazia saudade, mas sim uma doce sensação de gratidão. Lucas e ela haviam vivido algo único, e essa experiência sempre teria um lugar especial em sua história. Mas agora, a vida que Carla construía era totalmente sua, e ela abraçava esse futuro com uma alegria que não precisava de nada além de sua própria companhia. Por ironia do destino, meses depois, Lucas enviou uma breve mensagem. Ele estava bem, ajustado à nova cidade e feliz por saber que ambos haviam encontrado seu próprio caminho. A troca de palavras foi tranquila e amigável, e ambos sentiram que finalmente podiam seguir adiante, em paz. Carla guardou a mensagem como uma lembrança de que o amor verdadeiro nem sempre precisa de um para sempre, às vezes, basta ser verdadeiro e transformador. Assim, Carla seguiu sua jornada sem olhar para trás com arrependimentos, mas com a convicção de que, em sua busca pelo amor, encontrou o mais profundo e duradouro de todos: o amor próprio. E era esse amor que agora guiava cada novo passo, cada novo sonho e cada nova história que ela estava pronta para viver. A jornada de Carla nos mostrou que mesmo nos relacionamentos mais profundos, o maior amor que podemos cultivar é aquele que temos por nós mesmos. Se você se emocionou com essa história e quer continuar acompanhando narrativas que inspiram, fortalecem e fazem refletir sobre a vida e os relacionamentos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Deixe seu comentário abaixo contando o que mais te tocou nessa história, e compartilhe com alguém que precise lembrar do valor de redescobrir o amor verdadeiro. Inscreva-se e não perca nenhuma de nossas próximas histórias emocionantes e transformadoras.